O Câmara Livre toda semana explora trajetórias de vida e oferece você, nessa nossa missão pública que completa 25 anos, parece logo ali da história, uma forma de ver o mundo ao seu redor. Hoje a gente vai conversar sobre essa questão da história como se fosse um espelho, porque a partir do jornalismo fotográfico, do repórter fotográfico, uma profissão que vai se transmutando em função das novas tecnologias também no vídeo no país, a gente tem, além do texto ou da memória, a imagem. Isso é fundamental para contar histórias. Para não deixar fazer valer isso, tem imagens que valem muito mais do que um texto Pedro Romualdo de Oliveira. Sim, vale muito mais, né? Aquela vez, vale mais que 1000 palavras, vale muito mais. Pedro, a sua infância em Novo Horizonte, o que você se recorda afetivamente dela? Só para a gente nunca perder o elo aqui. Basicamente, era nadar no rio de domingo, a gente tinha bicicleta, então ficava uns 3, 4 quilômetros do centro da cidade. Então a gente reunia a turma, né? E ia nadar. Aquele calorzão, que Novo Horizonte é igual ao Bauru, um calorzão terrível. E a gente ia nadar todo domingo. Cansava de nadar. Até eu estava vendo umas fotos, tem foto assim, não bem depois, né? Mas era uma curtição danada, né? Você não tinha televisão. Eu tinha um radinho, que minha mãe tinha me dado um radinho, né? Itachi. Então tinha o radinho e tinha o televisinho, que ficava a umas 10 quadras de casa. Então eu assistia lá Luta Livre, novela, Beto Rockefeller, né? Da janela do vizinho? Não, na casa, um vizinho meu, a tia dele, que tinha grana, comprou uma TV. Né? E ela tinha horário, então você chegava, era o horário da novela até as 10 horas. 10 horas não encerrava, ninguém ficava embora. Então eu comecei a aprender a assistir televisão, aquilo era uma maravilha, coisa maluca, né, cara, imagem. Agora, em 1973, você, como inúmeros, centenas, milhares de jovens, depois veio a Unesp e tal, mas na Fundação Educacional falou, puxa, eu estou aqui em Novo Horizonte, eu vou estudar lá em Bauru. O seu caso foi assim ou não? Sim, então, eu tinha duas janelas. Lins, que eu tenho um tio maravilhoso, né, em Lins, eu já tinha ficado um tempo com ele, lá tinha o Colégio Salesiano, muito bom, que Lins é conhecida como cidade das escolas, não sei se até hoje. Sim. E Bauru, mas Bauru tinha uma coisa que me atraía mais, que eu já lia, né, sempre li revistas, livros e tal, e eu lia negócio de eletrônica, tinha uma revista Saber Eletrônico e tal, e fica negócio de computação, chamava Cibernética na época. E Bauru tinha a Fundação Educacional que tinha o Colégio Técnico Industrial, que tinha um curso, eu falei, pô, lá tinha um curso de eletrônica, não é a mesma coisa, mas... A fotografia não estava na sua vida? Não estava, eu fotografava diletantemente, né, a gente olha só, minha mãe sempre fotografou, eu tenho até hoje a câmera que ela fotografava, e ela fotografava meus primos, tal. Mas até aí um hábito ali. Hábito normal, mas ela já estava, porque a maioria dos ninguém tinha câmera fotográfica. Entendi. E eu alugava lá, tinha o Foto Queiroz em Novo Horizonte, e aí eu alugava com um amigo meu uma Capsa, que eu também tenho uma câmera igual agora. E a gente fazia foto, ele fazia igual o Eastman fazia lá atrás. Ele alugava, você devolvia, ele revelava, e você alugava outra vez e era assim. Tá. Então eu já peguei essa manha de tirar foto. Mas por que eletrônica então? Não, então, essa revista, então, eu comecei a ler, lá tinha uma banca, a única banca de jornal da cidade, e comecei a ler revista eletrônica, computador, falava de computadores e tal. E me interessou, né? Aí Bauru tinha o CTI, Colégio Técnico Industrial, que tinha parecidamente eletrônico. Eu passei em segundo lugar, não é? Opa. E comecei a fazer o CTI. Só que não terminei, né? Os jovens, você sabe, né? Tá sempre querendo as novidades e tal. E não dava certo, porque às vezes eu perdi o ônibus, que na época não tinha, como hoje tem. Eu perdi o ônibus, que era 23h30, passava o último ônibus lá na Fundação, aqui na Falcão. E eu morava no Vista Alegre. Aí eu perdi, eu tinha que ir a pé, cara. Puta, que doente. É longe. Saco, longe pra caramba e tal. Enfim, eu desisti do curso. Aí você foi para publicidade? Não, eu tentei sair daqui, peguei a estrada, eu tinha um amigo de Novo Horizonte, músico igual você, e ele tinha mudado para lá. Estava cantando, fazendo canções, e cantava num restaurante lá. Falei, cara, eu vou para Ouro Preto. Lá eu sabia que tinha a Fundação de Arte de Ouro Preto. Falei, eu vou para lá. Aí eu fui lá, fiz artesanato, pintura, restauração. Então no meio do caminho você foi para Minas Gerais ainda. Fui para lá. Parou 73 lá e tal. Aí também fiquei lá, vida tribulando e tal. E eu tinha uma avó querida, né, Dona Cida, ela mandava uma carta para mim. Pá, tua avó tá mal, quer você.
aquela que me criou praticamente. Sim. Aí eu voltei, aí eu entrei no Liceu Noroeste fazer publicidade. Aí muda tudo, né? Publicidade, então, enfim. Ali que você conheceu o Cordeiro, então. Então, aí eu estou fazendo publicidade, ele era professor de publicidade. E papo vai, foi eu. Com Luiz Carlos Cordeiro, jornalista, radialista e tal. E papo vai, sempre fala de fotografia. Não, porque fotografia. Porque eu continuei a ler sua fotografia. Okay. Eu não tinha câmera, mas eu lia, você lia. Né? E, enfim. Aí ele falou, não. Um dia ele chegou, Pedro, você gosta de fotografia? Estão precisando de um laboratorista aqui no Diário de Bauru, que era na Genor Meira, porque o Liceu é na Rodrigues, na Genor pertinho, né? Eu falei, cara, precisando de grana, né? Vamos lá. Vamos lá. Fui lá, o Teixeira, Luiz Teixeira, grande fotógrafo. Falou, tá bom, começa segunda. Era uma sexta-feira isso, né? Falou, você começa segunda-feira. Segunda-feira, 8 horas da manhã aqui. Teixeira assim. Aí eu comecei como laboratorista. E na sequência você começa a sair, tirar umas fotinhas. Porque é diferente, né? Uma coisa é você tirar foto aqui dos parentes e tal. Outra você vai na notícia. Né? Imagine, você é responsável por uma parte da notícia. Então você tem que ir lá e registrar. Então, a gente precisa fazer recorte, eu já vou fazer alguns com você aqui inevitáveis. O que aconteceu na Fórmula 1 em 1979? Pois é, cara, essa é uma história... Até hoje eu era maluco mesmo. Eu fiquei sabendo, lendo um jornal, porque só tinha notícia, era jornal, rádio, TV era muita coisa meio... Você não tinha para... Que o George Harrison, o Beatle, guitarrista dos The Beatles, poderia vir para assistir o Fórmula 1 de 79, que seria em Interlagos. Eu falei, caramba, eu preciso ir lá ver. Eu não estava nem aí para a Fórmula 1. Eu gostava de Fórmula 1, mas não estava nem aí. Queria ver os Beatles. Queria ver o George Harrison, pô. Eu curtia pra caramba, sempre curti. Aí eu escrevi uma carta, porque antes era a Federação Paulista de Automobilismo. Eles que davam a credencial, eles que controlavam e tal. E, para minha surpresa, os caras liberaram. Falaram, não, tem uma credencial. Recebeu a carta e deu uma carta. Olha, isso mesmo. Isso foi em novembro, dezembro. Era em fevereiro, foi assim. Aí o cara mandou, não, tá aqui. Eu peguei um ônibus por minha custa. O jornal nunca pagou um tostão nessa história. Fui lá, peguei a credencial, voltei e tal. Aí, antigamente, era treino na sexta, no sábado e da corrida no domingo. Eu, na quinta-feira à noite, peguei aqui um ônibus, minha grana, hein? Cheguei de madrugada em São Paulo, pego um ônibus, espera, né? Lá não tinha. Centrão de São Paulo até Interlagos. Que era na rodoviária antiga, isso, ali perto da Estação da Luz. Cheguei em Interlagos de manhã, mas credencial é tudo, né? Porque, não sei se já foi Fórmula 1, se não tiver credencial, você não entra mesmo, não tem. E tem tempo, você não pode ficar aqui, você marcar os caras tiram, não tem. Maior segurança. E eu tinha, a minha credencial dava direito a ir até o paddock, olha só. Falei, cara, eu não podia ir na pista, né? Tal, mas podia até o paddock. Para mim, assim, entrei, normal, tô lá, tirando umas fotos e tal. Naquela época só corria grandes caras, Piquet, Carlos Reutemann. De repente eu vejo um burburinho lá, fui ver, né, claro. Era o George Harrison vindo junto com quem? Com o Jack Stewart. Eu tinha levado 2 filmes, cara, que é 36 cada filme, 72. Eu tinha que economizar, não é como hoje que... Enfim, tirei foto. Aí ele vai com o Jack Stewart. Aonde que ele vai, os dois vão? Eles vão no box da Copersucar, que o Everest tinha saído da McLaren e montado com o irmão dele, o Wilson Fittipaldi e tal, montado a Copersucar. O carro, tal. A Copersucar. E aí eu faço a foto, o Jorge olhando com o Copersucar, depois conversando os três juntos. Eu falei, já fiz a foto. E eu fiz mais fotos dele. Você estava em São Paulo, aí eu não tinha como revelar tal. O que eu fiz? Voltei de volta para Bauru. Pegou ônibus e veio para cá? Ônibus. Pegando primeiro, você pega ônibus, vai até a rodoviária, vê se tem passagem, olha só. Voltei aqui, revelei as fotos no sábado, sem dormir. Dei pro Bill, você conheceu o Bill? Bill Oliveira. Isso. O Bill, que era também um Beatlemaníaco fanático. Ele tinha quase todos os discos dos Beatles. E ele me deu ele tinha feito um segundo caderno, que antes tinha o segundo caderno, que era um George Harrison, assim, ele estava pendurado com guarda-chuva na palavra Jorge e tal. Ele ficou aqui para publicar e você... Ele fez o segundo caderno. Ele sabia que eu ia. Eu tinha falado, pessoal, eu vou Só que a corrida era no domingo, você voltou.
Aí eu vim aqui, revelei, dei pro Bill uma foto que eu tinha feito uma, que eu achei legal, que parecia, o Jorge estava na frente do box desse, da Copersucar, e ele fez um gesto como se estivesse tocando. Tá. Bom, aí vim aqui, revelei 2 fotos maiores com papel chamado Talbot, que dá uma cor meio rocheada. Tá. Enrolei essas fotos, peguei o ônibus de volta para São Paulo. Peguei mais 2 filmes e voltei para São Paulo, sem dormir, sem dormir no ônibus. Cheguei lá, o que eu queria? Queria te pegar um autógrafo do Filho da Manhã. Tá, aí tô lá, cadê? Tiro umas fotos, dia de corrida. De repente o Jorge, eu vejo ele vindo, né? Ele, uma loira, mas era segurança, um jornalista que estava sempre na cola dele. Ele está numa das fotos, ele está lá. Aí eu abri, porque eu tinha uma mochila verde, enfim, estava enrolada aqui, não cabia na mochila, mas era pequenininha, estava enrolada, que é uma 30 por 40, desse tamanho a foto. Jorge, ele olhou assim, please give me autograph. Eu falei em português com inglês. Ele olhou, ele se espantou, porque ele falou, cara, o cara tem uma foto que foi feita ontem, não é? Assim, imagina. Sim. Aí ele pegou, foi cá, assim, foi lá, ele estava no motorhome. Ele autografou. Autografou 2 fotos, eu voando aí. Falei, cara, nem gosto de corrida, não quero nem saber. E aí, nem fiz nada, já tinha o que eu queria. Ó, eu falei de 79, mas vou voltar em 78, porque alguns fatos eu tenho que registrar. O que aconteceu no Sesc em 78, mas a circunstância da época? Então, o Sesc era um clube aqui, que ele trazia os grandes shows que teve nessa década, final da década de 70, o Cirso Mendes da Silveira, um diretor de cabeça aberta, um cara que, né, tinha uma visão, né, ampla. E vinham os grandes shows, o Gil, Caetano, Gonzaguinha, trazia todo esse pessoal. Eu ia fotografar, o Jornal Cedo não mandava com ninguém, eu ia, porque além de gostar de música, porra, estava eu só tirando foto, né, e o jornal publicava. Em 78 teve um caso especial assim, todos os shows que eu já fiz aqui, eu fiz vários shows icônicos, Terço com os Mutantes tocando no BTC, etc, enfim. Esse show marcou muito, que é o show da Mercedes Sosa. Ela, olha só que interessante, ela tinha show marcado em Porto Alegre, mas por pressão da ditadura militar, cancelaram o show. E ela tinha outro show marcado em Curitiba, também pressionado pela ditadura, fiquei sabendo depois, cancelaram o show. E onde que ela veio cantar? Bauru. Cara, fui lá, eu não pagava nem para entrar, né? Que, pô, fotógrafo tinha categoria. Cara, eu fiz cada foto dela, tem até hoje. Isso negativo eu tenho, né? Tenho negativo, porque negativo é uma coisa que dura para sempre se você foi bem manipulado. Revelei, eu fazia tudo. É como hoje você pega o celular. Química com papel. Tudo, química, papel, eu tenho. Enfim, você usava as fórmulas e tal. Então, você dura para sempre uma fotografia. Negativo, ser bem guardado e tal. Eu tenho esses negativos até hoje. Então foi o show, e ela cantou, acho que por causa de tudo que ela tinha passado em Porto Alegre e Curitiba, ela cantou de uma maneira, cara, que eu nunca tinha visto alguém cantar. A voz dela já era linda, né? Potente. Linda não, é linda até hoje a voz da Mercedes Sosa. Mas foi um show assim, muito intimista, lá perto. E eu chegava perto, eu sempre tinha mania de tirar foto sem flash. Até porque você usava a luz natural, a luz da... Então, tira foto. Eu tenho umas fotos muito bonitas. Enfim, ela cantava com bumbo e uma vagem de flamboyância, sabe? Batendo e tal. Fazia uns, então foi uns sons. De todos os shows. Olha que eu fiz show pra caramba. Participei do Festival de Águas Claras, etc. O Águas Claras foi quanto? Já que você já teve 75, eu não fotografei. 75 eu fui só para curtir. Tá. Mas aí 81, 83, 84... Aqui em Acanga, né? Aqui em Acanga. Eu fiz para o Jornal da Tarde e Estadão. O Jair Aceituno era correspondente do jornal, da agência Estado, e me contrataram. Olha como é que era antes, né? Eu tirava foto colorida já, tá? Dava o filme para o Jair, ele pegava o fusquinha dele e vinha aqui até o Aeroclube. Foi num desses que choveu pra caramba, era lama, 83. 83. Ah, tem umas fotos, pessoal empurrando o carro, tal. Foi uma maçaroca. Todo mundo encharcado, com barro. Então, tem um lance desse ano do festival,
no show do Sai Guarabira, né? Que já estava, o Rodrigues tinha saído, então, cantando, e eu estou lá no palco, eu tinha credencial, tem até hoje, cai um toró, filho. E a Bandeirantes estava filmando, na época foi uma transmissão, a primeira vez de transmissão, a Bandeirantes tinha comprado o direito, enfim. Tá. Cara, o povão pulou em cima, caiu um toró, dava choque o Guarabira. No documentário do Águas Claras, eles chegam a pegar algum ponto disso? Ficou o registro disso em vídeo, eu digo, de imagem ou não? Tem várias coisas. Eu colaborei com o Barato Sim, de Acanga, né? sim. Com umas coisas. Depois o Leivinha veio aqui, nós estivemos lá na fazenda, que agora é uma fazenda de laranja e tal. Mas foi uma. Fez fazer com essa. O Leivinha, só para você entender, o puta centroavante do Palmeiras, né? É porque ele era organizador dessas coisas aí. Como é que é a história? O Leivinha, então, Antônio Chequim Júnior. Ele era o dono, o pai dele era dono da fazenda. É um cara. Falou, na verdade, vou te falar a história. Ele quis fazer em Bauru, junto com o Peninha. Tá. O Peninha era os caras da época e Penha. tal. E os histórias de bastidor, Só tá? Oswaldo Penha mesmo? Não falei. Peninha, Tá. Peninha, é o Oswaldo Pena Júnior. O prefeito da época, não vou dizer o nome, vetou. Falou, Esses maconheiros aqui. é. E aí eu não tinha saído, o Levinho acabou fazendo, isso ele contou para mim, quando ele veio. Então, aí fizeram o festival lá em Águas Claras. E foi um coisa. Acharam a fazenda do... É a fazenda do do pai Leivinho, dele, que era a fazenda. Que Enfim, legal. aí 81 foi um estrondo, tinha 80 mil pessoas, cara. Foi uma maluco, tinha helicóptero para você. 80 mil pessoas lá em Acanga. Não, tinha helicóptero, a gente tinha, uma jornalista, Morumbi lotado. helicóptero alugado, eu entrava no helicóptero, fiz foto aérea. Eu tenho foto aérea até hoje, que eu tenho uma preta e branca. Porque no fim do outro dia do festival, eu vim para Bauru, eu peguei uma outra câmera e fazia preto e branco e colorido. Agora, você tem uma foto que todo mundo inveja a foto sua, não adianta, até eu, porque o Pedro, como eu, sou santista, né? E o pessoal acha que a gente é santista por causa do Pelé. Aí a gente registra lá 75 ou 76, mas eu vi lá do filme que ele veio aqui mesmo no BAC para fazer gravações sobre um filme lá antigo da história dele, em 75. Mas ninguém sabia. Então. Ou muito pouca gente sabia. Quase ninguém sabia. O Ayrton Goulart, que era jornalista, colega meu do Diário de Bauru, jornalista de esporte, ele tinha fonte. Jornalista, se não tiver fonte, está danado. Claro. Você sabe muito bem disso, né? E ele chegou no meu dia, e eu não era de sair muito, eu não estava saindo muito, né? Eu saí, tirar foto. Pega a câmera, vamos tirar foto. Falei, como pegar a câmera? Não fala com ninguém. Porque ele tinha uma tretinha com o Teixeira, enfim. Pá! Eu peguei a câmera e foi. Eu falei, não, vamos aonde? Falei, não, o Pelé tá aí. A hora que eu vi o Pelé tá aí, eu peguei um filme, cara. Eu já me arrependo, um filme, né? E o Pelé estava lá. Então, antes dele entrar, ele veio no BAC, ele veio fazer. O BAC tinha. A portaria era aqui na não é Comendador Joaquim da Silva Marta? É. Enfim, onde Tinha está o tal. Tausto ali pro pessoal. Mas era do lado de cá, não era Rio Branco. Desculpa, só para um registro histórico, nós estamos gravando em agosto de 2023, aniversário de 25 anos da TV Cama. Da TV Cama. E eu falei, cara, não tinha negócio de selfie, né? Eu falei pro diretor do filme, imagina, falei, tira uma foto, eu dei a cama minha para ele, e ele tirou 2 fotos para mim. Eu falei, cara, quando aí eu fiz outras fotos do Pelé lá e tal, para mim revelar o filme, o que eu fiz, cara? Eu cagava de medo, eu falei, cara, por mais que você tire, eu não tinha experiência assim, então. Sim. Eu fiz outras fotos, que tava um dia de sol, solzão bom e tal. Foi de manhã, 10 horas da manhã isso. Eu revelei um pedaço de filme, deu certinho a temperatura, porque na época tinha que ter temperatura, tempo, tudo para revelar. Puta, saiu perfeito. Aí eu tenho essas fotos, eu tenho até hoje, né? Claro, bicho. Sabe? Lógico. Você vai, 75. Eu sabia, e eu fiz a foto com o Pelé. Eu sabia que ia ser Mas eu fiz foto também tem foto com o Garrincha. Sim. Sabia que ia ser difícil fazer o recorte, mas eu preciso pegar alguns pontinhos políticos aqui. Pelé, essa foto é fantástica. Você, em 83, só para voltar na história aqui, você é convidado para ser assessor de imprensa do então prefeito Edson Bastos Gasparini. Isso. Que, pela história, o pessoal já sabe, né? Depois teve um problema de saúde e tal e saiu. Sim. Mas como é que ficou esse período aí para a gente entrar naquele grupo que era a primeira gestão do Tuga? Então, ainda durante você falou, eu fui convidado para ser assessor de imprensa pelo Eduardo Nazzala. Era o grupo, eles decidiram, sabe como é que é por isso, né? Pessoal, quem vai? Vai chamar o Nelson lá, você aceita ou não, e outras coisas.
Eu falei, cara, eu tava com todo, cheguei de viagem, pô, eu estava na CESP, que eu fiz um trabalho 2 anos na CESP e tal. E fui trabalhar. O Gasparini estava doente, mas eu conhecia muito o Gasparini, muito. E ele estava doente já, ele lembrava mais vagamente, filho, tá, aquele jeito. E o grupo do Tuga, eu conheci o Tuga por quê? Porque nós tínhamos fundado o PT junto em 1980. O Tuga foi vice do Gasparini. Isso, o Tuga Geran, vice-presidente. E a gente tinha fundado, ele era professor da Unesp, e a gente tinha fundado o PT junto, tinha uma relação meio distante e tal. E ele foi indicado vice. Tá. Aí eu estou lá, não tinha assessoria de imprensa. Eu fui trabalhar com a Silvia Helena Oliva, que você conhece, jornalista, né? E a Silvinha fazia assessoria de imprensa. Não tinha o 3º andar, era o 2º andar ali e tal. E realmente o Gasparini não aguentou, né? Com a doença dele, ele ia falecer em 2 de novembro de 1983. Sim. E aí continuamos, né? Porque a gente começou a montar uma assessoria de imprensa, né? Que é de mandar release para os jornais, olha só, release. Tinha que fazer uma foto para cada órgão de imprensa, a Silvinha fazia o texto, aí chamava um motorista e ele levava, olha só como é que era aquela. E aí foi que você vai. Porque aí eu também conheci o Ladeira, que foi professor no Liceu, né? Tinha sido eleito vereador. Você conheceu o Marcelo Borges, que foi fundador do PT junto comigo também. Você conhece, que era uma pessoa da fundação, que fazia manifestações. Mas isso montou um núcleo do Tuga. Montou um núcleo, entendeu? Porque. Você já tinha o Baracá nesse período? O Baracá, que era do grupo da esquerda aqui em Bauru, que estava junto, que estava lá, de repente o Tuga vira prefeito. Vira prefeito. E aí eu tenho uma foto fantástica, porque ele assume em primeira vez em julho, um período, depois o Gasparini volta, depois ele assume definitivamente na morte. Na primeira nós vamos num rancho do Moça Tobias, lá, jogar uma bola e tal. Eu tenho uma foto, todo mundo que desse grupo que você está falando, está todo mundo lá. Tá. Pitoli, enfim, Tobias, tá, enfim. Tem um grupo de pessoas lá, essa foto. E a gente continua aí, como é que é? Todo mundo novo, né? Político, sempre gostei de política, tem lá, né? Mas como é que se enfrenta isso? Aí as coisas vão acontecer naturalmente. Uma coisa interessante do governo do Tuga foi assim, primeiro que você vestia a camisa. Não tinha hora para você trabalhar. Sábado, não ganhava, não tinha negócio de hora, não tinha hora. Sabe? Domingo, vamos, né? Sábado, todo mundo ia. Então, as coisas... E aí começa a se criar as coisas, discussões. Mas é verdade que montou um grupo e esse grupo sempre fazia uma roda lá e conversava Tinha um sobre os grupo, que a gente se reunia clandestinamente, né? Assim, era uma coisa interessante. Tinha lá do Palácio da Cerejeira e tinha as reuniões de vocês. Tinha reunião na casa da secretária Terezinha Sintra, na casa do Milton Dota, na casa de fulano. E aí a gente fazia uma análise de conjuntura. Porque o que é bom de uma análise de conjuntura? Você antecipa a jogada do adversário, entendeu? Na política, assim, pô, o que é fulano? Olha, eles estão... Você faz uma análise e tenta antecipar a jogada. E esse grupo fazia isso constantemente e tal, e ideia. Depois veio, principalmente se reunia muito no plano cruzado, quando o Sarney assume aquele negócio todo. Então, aquele rebuliço da República, todo esse negócio. Tal. E se reunia, porque aqui a gente era os grupos dos barbudinhos, né? Chamava assim, os barbudinhos da prefeitura. Aí quando a gente traz o Davi Capistrano, que foi uma revolução na saúde, que é uma coisa maluca, eu não sei como a saúde regrediu tanto, né? Esse é um dado importante para comentar. Né? A gente sabe que a gente conversa com o Tuga, tem registros disso, e com o próprio Davi Capistrano depois em vídeos. Acho que a cidade não tem essa dimensão, né? Que nos anos 80 criou uma rede de unidades básicas de saúde, que a gente fala hoje em 2023, tem que cuidar do primário. Revolucionou a saúde no Brasil, Nelson. Aliás, o SUS surge daí, porque o Davi foi um dos caras que montou o SUS. Isso, a ideia do olha SUS. a ideia da concepção. Sistema Único de Saúde no Brasil. Começou da experiência aqui em Bauru, depois a experiência que ele fez em Santos, mas em Bauru nós criamos 13 núcleos de saúde, que o Davi tinha concepção assim. Ninguém pode morar mais que 2 quilômetros de um ponto de saúde. Sabe? É o sistema cubano que tem lá. Tá. Mas aí começou, não tinha dinheiro. Uma rede. Sabe onde montava? Nas casas de Coab. Então pegava uma casa de Coab lá no Gás, dava uma reformadinha, e aí fazia o concurso e contratava o básico, que é clínico geral, ginecologista,
pediatria, e foi se montando essa rede. Depois criamos núcleo de apoio psicossocial, saúde do trabalhador, banco de leite humano. Eu nunca tinha visto falar, tal, o Davi chegou, não, precisamos montar um banco de leite humano. Como não? Tem criança que não tem como mamar. Isso foi que reduziu drasticamente o índice de mortalidade infantil. Isso em 84, 85. Pedro, foi você, de certa forma, que criou naquele momento a experiência do então secretário de obras, tímido, quietinho, professor com fusquinha, que virou candidato ISO, ou foi o Comini achando que o tapete vermelho ia estar pronto, não compareceu e isso abriu a janela? Essa é a história. Então, porque o Luiz entrou no secretário de obras, indicação do Ladeira, enfim, então. E secretário de obras, e eu conheci o Luiz, que ele foi meu professor de matemática, acho que foi no liceu. E tal. Isso é amizade e tal. E aí começa a surgir, a eleição vai chegando. E aí quem vai ser o candidato? Nós tínhamos um candidato natural, que é Ladeira, por circunstância não pôde, não queria, enfim. Aí o ISO surge, indicação, como? Aí que está. Nós estamos no boteco, que é o Bar do EPA. Isso que eu ia falar, conversa de boteco. Isso é importante, cara. Isso é bom. Todos os grandes, assim, lances políticos que eu participei, como aqui na 7 de setembro? Na 7 de setembro, onde que é o restaurante maneiríssimo, agora que é dele também, sim, que a filha dele toca. E a gente frequentava direto ali, que era do lado da Casa da Cultura. A Casa da Cultura é um capítulo à parte. Capítulo à parte da Casa da Cultura. Revolucionou também a cultura aqui em Bauru, enfim. E nós tá eu, Gerson de Souza, jornalista, e o Ladeira tomando uma cerveja e conversando. E aí eu falei, eu não quero ser candidato, Caleira, quero ser candidato a vereador. Tá. E aí, quem vou lançar? Aí ele falou, tem um professor, que é amigo meu, tal, não, secretário de obras. Ele falou, tem o secretário de obras, o ISO, que foi professor, amigo meu. Estava secretário de obras, né? Falei, caramba, ó, é legal, vamos ser. Você indica. Mas tinha o Walter Comini, que era o cara do governo. O Walter Comini era o candidato do Tuga. Né? Mas o Ladeira era a grande liderança política de todo esse grupo que a gente falou aí e tal. Ele era uma grande liderança, tal, excelente orador aqui na Câmara, enfim. E falei, caramba, até o Aurélio Alonso publicou uma nota no Entre Linhas, né? Reunidos no Bar do EPA, lançaram na coluna da época. Secretário de Obras, Antônio Iso Filho, como candidato a prefeito. Bom, passou tal. Na verdade, quem seria o candidato que o Tuga gostaria na época seria o Walter Comini, que era o secretário de Finanças. Excelente secretário de Finanças. Cara, tinha dinheiro de sobra. Chegava em julho, já tinha dinheiro para pagar 13º, tudo. Imagina aquela época de overnight, de inflação de 80%, gente. Não é de 4,5%, não. Inflação de 80%. Ele, né, honestíssimo. Bom, só que tivemos uma convenção, PSB, que aí a gente já tinha criado o PSB, né? Você também criou o PSB. Era o PSB, 86. Aí, em 88, que era a eleição, a gente faz uma convenção. Uma reunião, uma convenção. E o Comini não foi. Talvez, eu imagino que ele achava que já estava ungido, não precisava. Enfim, não foi. Tá. Mas o juiz não foi, lá, o pessoal aclamou, né? O candidato é esse. Enfim, foi aí que surgiu a candidatura. Que podia ser qualquer um, porque quem apitava, na verdade, o Tuga, claro, prefeito e tal. Mas o Ladeira é que comandava. Mas você sabe que eu também tenho que registrar, porque eu acabei sendo testemunha meio como jornalista meio do lado. O Pedro falou da Casa Cultura, o Bar do EPA ali. Então eu trabalhei 27 anos no Jornal da Cidade, que é a esquina quase do Bar do Português, Seu Alberto. Sim. Do lado da casa do Luiz Freitas, que foi do PT também. Sim, foi vice-candidato. Depois lá candidato. E naquele ano, agora estamos falando aqui na história, aqui na frente, estava difícil, né? Como agora em 2024 o pessoal disse que está difícil arrumar um candidato de esquerda, aguarda isso na história. Isso. E tinha um rapazinho que usava uma botina, cabeludinho, Rodrigo Agostinho. Você foi fundamental nessa história. Não, o Rodrigo, eu conheci o Rodrigo lá atrás. Eu chamava ele para vir PSB, ser candidato a vereador. Ele não quis sair candidato a vereador. Caio Coupe tinha 47%. Não, então, mas antes, só historiando. Aí ele entra PV, ser candidato, não se elege. Depois ele se elege o MDB. Tá, CR, elege. Em 2007, 2006, ele aqui na Câmara, né? Sim. Eu trabalhava aqui, tinha assessores de imprensa e o gabinete dele do lado. E como a gente conhecia, estava sempre no gabinete dele, os assessores dele e tal. E tinha um bom trânsito com ele. Eu convidei ele. Eu falei, você não quer vir para o PSB?
ser candidato a prefeito, porque ele tinha sido candidato a deputado federal e tinha tido uma boa votação, 30 e poucos mil votos. Ele falou, legal, ele topou a ideia, pô, interessante. Só que aí veio uma decisão do STF, do TSE, sobre a cidade de Mira Estrela, não sei se você lembra, né? Que quem mudasse de partido perdia o mandato. Aí ele falou, cara, não dá, pá, tal. Mas eu sempre achei, falei, é um excelente candidato, o cara, pô, tal. E aí, ele ficou no PMDB. Enfim. E o PMDB não queria ele candidato, que era o Alex Gasparini, tal, o Júnior, ninguém não queria o cara, não. Deixa eu só registrar aí, eu fiz uma matéria no bar chamado Bendito Santo, que ainda tem, com o Gasparini, com o Clemente, isso, fazendo ajuste, soltaram um blefe, né, o balão de ensaio com o Alex, que era para apoiar o Caio. Não, eles fizeram uma reunião, nós ficamos... Então, fizeram uma reunião, levaram o Rodrigo lá, não, você vai ser vice, porque eles perceberam, vai ser vice, porque corre, nessas coisas também não tem segredo. Até que teve essa reunião fatal na casa do Luiz Freitas, só para voltar. Aí teve vários Luiz Freitas, enfim, e fizeram a reunião, pressionaram ele para ser vice do Clemente, o PSDB, pau, e ele aceitou, segundo, que estava lá. Nós ficamos sabendo da reunião, aí quando ele veio numa reunião com a gente, nós esprememos o menino, tal, enfim. Aí, pô, não, vamos ver. O Rodrigo não queria ser candidato. Não queria ser candidato. E o PMDB não queria ele candidato. Mas eu forcei a barra, eu, Pedroso, Antônio Pedroso Júnior, grande político, camarada eterno. E aí, como é que se faria? Porque, o partido aqui não quer. O pessoal falou, não, tem um amigo que é ligado ao Quércia, que o Quércia era o manda-chuva, né? Aí fomos lá, Cerca Lourenço, sabe Cerca Lourenço? Fomos lá com esse amigo do Pedroso, ele chegou no Quércia, deve ter falado, lá o Alex está montando empecilhos lá e tal. O Quércia liga para o Alex e falou, deixa o menino ser candidato aí. Essa é a história. O Alex aceitou. E aí a história você sabe, né? Aí reunimos mais partido, trouxemos o PT, o PCdoB é Major, que era aqui também, tudo aqui na Câmara, não? Aqui a Câmara que faz prefeito. Aqui na Câmara, então... A gente está gravando aqui só para você que nos acompanha entender, né? De fundo escuro, na sala onde era uma salinha de reunião de vereador, que aqui o pé direito é pequeno, adaptado, né? Adaptado. Não, e aí surgiu a candidatura, e tal, enfim, vitoriosa, entendeu? Contra o poder econômico, etc. E ganhou a eleição. Mas foi difícil fazer o Rodrigo candidato. Eu imagino. A gente está gravando aqui, como é duro fazer recorte, né? Porque tem um monte de material. O Pedro, já falei para ele várias vezes, tem que catalogar, pegar os negativos que ainda não foram transferidos, fazer as fotos e montar um registro, porque é o maior acervo, certamente, do ponto de vista. Eu não sei se é o maior, mas tem bastante coisa. Mas só dos dados que você contou aqui, para a gente, já valem essa riqueza de dados e como é importante estar do lado da história. Tem uma que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? A gente já se conhecia, mas lá por volta dos anos 90, Velei TV a cabo, só para as pessoas entenderem. A gestão do Vale aqui, o pessoal ficava gravando com a câmerazinha no plenário. Então, o embrião da TV Câmara. Eu entrei aqui em 96, junto com o Miguel, né? O Miguel, que está aí, cinegrafista. E um dia, o pai do Miguel surge com a ideia de, tem uma revista, que era uma revista da NET, que tinha uma matéria sobre a decisão de TV a cabo, etc. A lei de TV a cabo, isso, tal. E lá estava em criação de TV legislativa. Só que o pessoal, como é que vão fazer isso? Falei, deixa comigo. Eu sabia, sempre me permitido a escrever também, né? Só fotografar. Aí fiz um texto, tal, fiz um desenho, né? Que eu sei desenhar desde criança e tal. E eu mexo muito com CorelDRAW, esses negócios. Né? Fiz um desenho onde ficaria as câmeras e tal. Falei, vamos fazer um projeto. Mas presidente assim, não, a gente vai você, ele não aceitar, o problema é dele. Mas vamos fazer. Aí tinha o Carlos Jorge, tinha eu, o Miguel e tal. Fiz, eu tenho até o rascunho que eu fiz, tudo rabiscado. E fizemos esse documento para o Vale, que ele assumiu, ele foi eleito, eu entrei em 96 com o Cláudio Petroni. Aí o Vale assume em 97. Chegamos, apresentamos para ele esse documento, né, assinado pelos três. Tal. E o Vale teve cabeça aberta. Foi o cara que implantou computação aqui na Câmara, imagina. Ele falou, legal, mas tal. Eu pesquisei mais, mandava. A gente conversava sempre, não, é interessante, tem uma TV. E ele faz o projeto de lei, passa o projeto de lei, cria a TV Câmara. Estamos aqui. E foi uma fantástica criação, né? Que hoje é uma TV fantástica, que tem
como história, né? Registro toda a história de Bauru. Enfim, mas foi a participação que a gente teve. E o logotipo Pedro, também. mas eu não posso deixar de pedir para você comentar o seguinte. Tem um período da imprensa local aqui, tem vários, né? Mas desse que você viveu sempre, que Diário de Bauru, Jornal da Cidade, teve um período de efervescência da sua fase, depois eu peguei a outra fase, onde a ideia de concorrência por informação, por conteúdo, deve ter sido uma fase muito rica. Porque eu falo para quem me pergunta, falo, por que vocês faziam aquelas grandes reportagens? Eu falo, a melhor coisa para a liberdade de imprensa é ter 2 veículos no mesmo lugar. Pelo menos, né? Pelo menos. Combativos, não, com todo respeito ao restante dos outros veículos. Que faz então, nesse período diário, de 70, década de 70, eu fiquei até 81 no Diário de Bauru. E era isso, não era? Era, porque tinha umas coisinhas, né? O cara esconder. Tipo, você vai fazer, ia fazer Noroeste, por exemplo, que esporte dá grandes fotos, né? Então, era disputa, quem fazia a melhor foto, pra sair, legal. Com o Kiyoshi Goto, com o Celestino, então você ficava, eu fiz a minha foto. Então, às vezes você pegava um lance que o outro não pegava, outros dias falava, tá vendo? Você bobeou com a tua câmera. Porque hoje não tinha câmera de tirar 300 fotos por segundo. Opa. Era uma só e você tirava mais, mas você dava um clique, né? Então, você tinha que ser rápido no gatilho, que a gente falava e tal. Então, essa concorrência é importante. Eu acho que em qualquer ambiente, né? Concorrência de restaurante, disso, daquele. Mas na imprensa, geralmente, porque você mexe com a notícia, você quer dar o furo e de uma maneira assim, melhor que o concorrente. Você não vai ter o mesmo ponto de vista. Isso, não vai ter. O olhar do Exato. outro. Você tem lá, o cara falou lá, você fez uma matéria. Hoje a gente não vê isso mais, né? Você não vê isso mais. Eu acho que essa parte de redes sociais acabou esfacelando esse tipo de coisa, porque todo mundo se acha repórter. Tirei foto. E não é isso. Nós sabemos que não é isso, né? Você tem que levantar, procurar, pesquisar, ter dados e tal, enfim. Então, hoje eu filmei aqui, tudo bem, é uma coisa instantânea. Mas esse aprofundamento, essa concorrência para quem é melhor. Eu participei muito disso, principalmente na área da fotografia. E era com Telex, viu? Telex, aí eu vou contar uma história de Telex, você vai gostar depois. Tem uma história de Telex. Telex foi muito. Se for da barriga do Ronald Reagan, pode contar. Não é. Eu ia contar o seguinte da Rádio Nesp. Opa! Desculpa. Rádio Nesp. Você falou de Telex, me lembro. Rádio Nesp. Por favor. Então, governo Tuga, 1988. Estava assim, para ter as eleições e tal. E a Constituição, essa nossa Constituição Federal, ia ser promulgada no dia 5 de outubro, quarta-feira. Então, era uma sexta-feira, 8h30 da noite, mais ou menos. Você imagina que a prefeitura não vai ter ninguém, né? Não vai ter ninguém. Tinha o vigia lá, só tinha o vigia. Mas quem que estava lá? Eu e o Jorge de Souza. Nós estávamos fazendo panfleto. O meio da gente divulgar as obras que a gente fazia no governo Tuga eram panfletos. Tinha os bibliógrafos famosos. Eu chamava... Estou lá, a gente está lá fazendo... Só tem nós lá, não tem ninguém. Começa o Telex, que você acabou de citar, começa... Eu já conheci o Telex, que era a máquina mais moderna que a gente tinha na redação. Que eu tinha mostrado a redação. Mas aí tem um dado, você é curioso, né? Porque você fala, opa, porque assim, eu acabei montando a assessoria de imprensa. Você conheceu lá na campanha? Enorme, tinha ali a permanente, tinha uma máquina Xerox grande, enfim. E o Telex começa a falar, Telex, né? Vamos ver o que é, né? Chega lá, tinha lá, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bauru, comunicamos que a cidade municipal ganhou uma rádio municipal, tal. Por que essa rádio municipal? O Antônio Carlos Jesus, ex-professor da Unesp, ex-diretor da FAAC, junto com o Paulo Cavalo, fizeram um projeto anos atrás sobre uma rádio municipal. Só lembra disso, 1988 tinha a faculdade e aí em 89 encampou o Unesp para o jornalismo. Isso. Por isso que eu tô aqui. E é o seguinte, até a Constituição, o presidente dava a rádio baseada. Lá, amigo do Nelson, a rádio. Depois da Constituição, cerceou mais. Você tem que ter todos os parâmetros. Agora vai conseguir uma concessão de rádio. Ele ia dar um monte de coisa e falava, eu não vou... Por quê? Tem um parênteses aqui. O governo Tuga, ele era a oposição ao governo federal, do Sarney, os Cambal, oposição ferrenha. Sim. A gente batia de frente mesmo com o governo federal. E os caras, mas ficava feio, né? Os caras não mandar pra gente. E eles mandaram, falaram, vamos mandar.
sexta-feira à noite, não vai ter ninguém lá na rede. E os caras, por quê? Tinha que estar às 10 horas da manhã da segunda-feira em Brasília. Era caducar. Não, lá está pegar. Às 10 horas da manhã de segunda-feira você tinha que estar lá em Brasília. Imagina você daqui em Brasília. Chegar segunda-feira de manhã, não ia ter ninguém. A hora que eu vi aquilo, eu falei, Gerson, eu vou lá, tinha uma motinha, vou lá na casa do Tuga, mas na São Gonçalo, né, ali, paralela com as Nações Unidas. E aí, fui lá, falei, Tuga, olha isso aqui. Caramba, sacanagem os caras. Mandaram agora. Mandaram agora sexta-feira, porque você estava fazendo? Não, eu estava fazendo um panfleto. Enfim, a gente tinha liberdade de entrar lá, né, na prefeitura. Ele tinha um ninho que ele dirigia, pegou um ninho, sabe, porque não tinha avião daqui direto, tinha que ser de São Paulo. São Paulo, pegou avião, dormiu em Brasília, segunda-feira estava lá para assinar. Os caras até estranharam ele. Segundo o Tuga, falou, me estranharam a minha presença lá. Bom, aí, Rádio Municipal, concessão. E esse grupo que você citou... Era Poder Executivo, não é regra. Era Poder Executivo, era para a Prefeitura Municipal de Bauru. Só que esse grupo que você citou lá atrás, nós reunimos para, e alguém falou lá, assim, falou, e se a gente perder a eleição, que estava na boca da eleição, o candidato, o SBEG, pode ficar na mão da oposição, o que o prefeito vai fazer com isso? Olha só, é negócio de análise de conjuntura, né? Aí eu acho que foi o Tuga, porque o Tuga não é espiano e tal, foi professor lá, falou, e se a gente, porque o projeto do Antônio Carlos e do Cavaúcho, do professor Paulo Cavaúcho, muito legal, cara. E se a gente passar para a universidade que está fazendo? Bom, legal, gostamos, tudo foi grupo fechado. Tudo não era tomar muitas decisões próprias dele. Ele reuniu o grupo, isso era importante. Ter um grupo, né? Ele dá a decisão final é dele, mas você discute. E aconteceu ter passado a rádio para a Universidade de Bauru, que é a atual Rádio Unesp. Então, eu fico imaginando isso. Se nós não estivéssemos lá, não teria rádio. Não teria, porque não veio aquele telex. O telex, desceu o prazo 10 horas, desceu, o cara falou, não, mandamos o telex, não tinha ninguém, problema nosso. É uma coincidência, eu não sei, é umas coisas que acontecem, cara, uma vez na vida. Só para registrar curtinho, depois na TV, alguns anos depois, numa outra circunstância, aconteceu algo parecido, lógico, completamente diferente, parecido diferente, que loucura. É porque o mesmo Antônio Carlos Jesus, ele acabou tendo que vir na Câmara, aí o então Walter Costa, o Nilson era prefeito, né? Enfim, e teve que fazer uma lei aqui para criar a TV, que é o embrião daqui, municipal, digo, da concessão que tinha disponível no canal. A gente já existia. Aí a Unesp só tem o canal universitário da TV porque foi concedido para eles depois, foi aberto mão aqui do nosso canal. Você vê que uma coisa leva a outra, né? Entendeu? Então, é umas participações que a gente tem na história. História porque é história. Porque não tem como, é diferente. Eu falo, às vezes, quanto com o Gerson, né? Você fala, caramba, hoje é essa rádio, né? Muito importante que nós temos aqui no Pedro Romualdo de Oliveira, nascido em Novo Horizonte, lá em 1956. Eu sabia que ia ser dificílimo conversar para fazer recortes da história. Tem bastante. Porque tem muita história. Mas, muito obrigado, está feito o registro. Que é isso, eu que agradeço, né? A Câmara Livre, a gente que viu que nascer essa TV importante aqui de Bauru, eu agradeço também. E fica um registro aí da história. Legal. Para você que acompanha o Câmara Livre, olha, nós estamos gravando aqui em agosto de 2023. Olha como a questão é atemporal. Participe da vida da tua comunidade. Eu acho que é talvez isso o maior símbolo dessa conversa com o Pedro aqui. Se você não participar da vida da sua comunidade, querido... Abraço.